Olá pessoal, vamos começar mais um episódio da Advocacia Podcast com o tema Advocacia Experiente, trabalhando com a Jovem Advocacia. Antes de apresentar minhas caras colegas, vou contar um pouco de minha história, que também sou um jovem advogado, tenho meses de advocacia. Eu sou de família ribeirinha e minha família é quebradeira de coco. Sou filho de mãe solteira, sou o primeiro advogado da família. Quando eu terminei meus estudos, fui logo trabalhar. Trabalhei de servente de pedreiro junto com o pai do Dr. Ian, senhor Veríssimo, que me deu uma grande ajuda para continuar meus estudos. Fiz uma prova numa faculdade, ganhei uma bolsa de 50% de desconto. Lá ingressei na faculdade. Terminei a faculdade, comecei a trabalhar de barbeiro. Passei 4 anos trabalhando nesse ramo. Eu não ia prestar o OAB. Eu já estava enganjado no ramo da barbearia, já com um negócio já bem alavancado, mas um amigo meu decidiu me incentivar. Eu aceitei a proposta de tentar a OAB. Fiz a primeira OAB, fiquei por 1 ponto, que é muito doloroso você ficar por 1 ponto. É melhor você ficar por 10 pontos do que por 1. Dói muito na alma, dói muito. Não tive êxito na primeira vez. Na segunda, fui tentar novamente, passei por um episódio muito dramático na minha vida, minha casa pegou fogo, não fiz a prova porque não tinha condições nem financeiras no momento e nem mental. Novamente tentei, incentivado pela minha mãe, que sempre esteve do meu lado, tentei novamente e obtive êxito na aprovação, tanto na primeira como na segunda fase. Fiz constitucional, que muitos, que muitos, não é, doutora? Muitos tentam fazer. Que é ótimo, da minha parte eu gostei muito. E vou passar agora aqui a palavra para a doutora Nayane. Conte um pouco de sua história, doutora. Como é que foi seu início, sua trajetória, as dificuldades que a doutora enfrentou. Certo. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Nayane Menezes. Agradeço, doutor, pelo convite, estar aqui para contar minha história um pouco, para incentivar o pessoal que está estudando, que está buscando a jovem advocacia, né, que é muito importante e que tem suas batalhas, né, pessoais, mas que tá na luta, assim como eu. Bom, doutor, a gente já bateu um papo, né, sobre... Sim. Mas, assim, contando pro pessoal, a minha história com a advocacia, assim, de início eu não queria o curso. Eu fui pra faculdade, na verdade eu passei em outros cursos na Federal, mas era um curso que o meu pai não aceitava muito, né? Então, ele disse, não, tu quer fazer direito? Na verdade, eu não queria, mas para não desgostar, fui lá e fiz. E no primeiro dia de aula, eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas... Se sentiu perdida, não é, doutora? Muito perdida. Mas com o passar do tempo, fui conhecendo pessoas, fui gostando das aulas e terminei meu curso. Aliás, antes de terminar, teve toda uma trajetória, né? Óbvio, eu estagiei, um colega, já estava na época de estagiar, um colega estava saindo de um escritório, e perguntou se eu queria a oportunidade. E eu já estava, assim, bem preocupada, porque já estava no período de estagiar e eu não estava conseguindo. Eu disse, não, eu aceito. E ele me indicou. E graças a Deus consegui. Nesse escritório foi onde começou a minha vida com a advocacia de fato, porque eu trabalhava com advogadas muito boas que me ensinaram muito o que eu sei hoje. Muito do que eu sei hoje eu trouxe de lá. Então eu estagiei os 2 anos. Logo que eu terminei o estágio, né, que são um contrato de 2 anos,
eu fui contratada como auxiliar administrativo, mas na área jurídica, né? E lá comecei a peticionar, só não usava token meu, porque não era advogada, não tinha, usava das outras advogadas. E comecei a peticionar, gerenciava acordos entre partes. E foi isso. Nesse escritório foi onde eu aprendi tudo o que eu sei hoje, sabe? E fiquei trabalhando lá, saí para estudar para a OAB, porque como eu trabalhava 8 horas corridas, era muito complicado, né? Conciliar estudo, estágio com, né, trabalho e tudo. Saí para estudar para a OAB, passei, né? E na verdade antes disso eu saí, voltei, aí saí de novo para estudar para a OAB. E aí foi onde eu conheci a doutora Mayra, né? Que lá a gente se conheceu, criou uma amizade, né? A gente aprendeu mais ainda junto, porque basicamente a gente era nós duas, ela minha chefe, né? Eu auxiliar dela, que ela já era advogada na época, e a gente aprendeu muito junto. A gente basicamente era a cabeça do escritório, então quando tinha um problema a gente tinha que correr e achar uma solução para esse problema e já levar. Então lá a gente formou essa amizade. E aí eu saí para estudar, para passar na OAB, passei, graças a Deus, tenho 1 ano de advocacia, hoje 1 ano e 2 meses. E hoje a gente tá na batalha. São sócias, não é isso, doutora? Somos parceiras, temos um escritório juntas e estamos na batalha para conseguir. O que eu quero dizer pro pessoal jovem que tá na faculdade, que já passou na OAB, mas está se sentindo perdido, dê uma chance. Não desista, porque para toda pedra no caminho você constrói um degrau. Então, não desista e realmente faça network, porque é muito importante, tá? É muito importante conhecer pessoas, é muito importante abraçar as oportunidades. Mesmo que você tenha uma dúvida, se apegue com Deus, chegue, meu Deus, que Ele sempre vai te dar uma luz e vai te ajudar, entendeu? Eu falo isso, doutor, pro senhor também, que é mais jovem advogado do que eu, mas eu falo, não desista. As barreiras não são fáceis, doutor. As barreiras não são fáceis, mas a gente consegue ultrapassar, tá? A gente consegue, com muita luta, a gente consegue. Tá? E o que eu quero dizer, pessoal, não desistam. Se vocês têm um sonho, corram atrás do sonho de vocês, porque não é fácil. A gente, no meio do caminho, tem tropeços, tem que se reinventar, tem que tirar daqui para colocar ali, mas a recompensa vem. Com certeza a recompensa vem, doutor. E a gente tá galgando esse patamar aí, com fé em Deus, vamos conseguir, né, doutora? Com certeza. Almejando sucesso, né, doutora? Que é o que todos nós queremos. Exatamente. Agora vamos saber um pouco da história da doutora Mayra. Pois bem. Olá, pessoal, tudo bem? Eu acho que aqui meu papo é mais trazer a minha experiência, porque hoje eu estou aqui como advogada experiente, né? Já tem uns 6 anos, né? 6 anos que já eu sou advogada. Uma trajetória bem... Exatamente. Mas antes de adentrar na minha história como advogada, a minha vida antes de ser advogado, porque isso é muito importante para o advogado que você vai se tornar quem você era antes de ser advogado. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que é interessante pontuar que como esse bate-papo aqui, ele é interessante, de quanto a gente descobre as histórias de outros advogados, e quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente pensa assim, vou desistir, isso aqui não é para mim. Eu acho que 90% dos advogados, quando iniciam, eles pensam isso não é para mim. Pouco tempo atrás eu também pensei a mesma coisa. Eu não nasci para isso, esse nicho aqui não é meu, esse mundo aqui não é meu. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que sim, que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E eu acho que se lá na faculdade tu não desistiu, é porque algo em ti te chamava para isso, né? Todos dizem na faculdade que passou do 5º período, você não desiste mais. Exato. Então, assim, a parte interessante, ouvindo a história de vocês, cada advogado, cada estudante, ele tem uma história. Tem sua história pessoal. Ele tem uma história. E a história dele veio de servente. A Nayane talvez não tenha o pai...
Hoje é um empresário, mas na época não era, passaram por dificuldade também. Eu sou filha de pedreiro com doméstica. Então, assim, tem uma história diferente da Nayane, que a Nayane não queria, mas eu toda a vida, as pessoas diziam até que eu ia ser delegada, porque eu sempre fui muito justiceira, sabe? Então, eu sempre fui muito assim. Só que eu acho que eu me encontrei. Sempre foi a área que eu quis, eu nunca pensei em fazer outro curso, essa é a verdade. Às vezes que eu pensava em fazer um outro curso, era pela dificuldade de passar em direito. E aí sou oriunda de uma família pobre, de uma família sem recursos, que não tinha doutores nem advogados, e eu não tinha ninguém que eu tivesse ali para me olhar e dizer assim, eu vou galgar aquilo ali. Mas assim, fiz o curso em uma faculdade privada, comecei pagando, trabalhando. Eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, depois fui para FIES. Saí da faculdade, tive dificuldade de passar na OAB, por quê? Porque fiz OAB e não passei. Aí deixei de fazer. Fui procurar o quê? Trabalhar, ganhar dinheiro. E eu digo para todos vocês, estudem, depois a gente vai atrás de dinheiro. Somos aí, filhos de fiéis. Exatamente. E aí o que acontece? Eu passei na OAB, trabalhava num escritório, nesse período eu passei, eu era coordenadora num escritório. Passei na OAB, mas não fui logo pegar minha carteira. Por quê? Porque eu estava trabalhando, eu sentia que não havia necessidade. E peguei minha carteira e saí do escritório, acho que em 2019. Saí, olhei para um lado, olhei para o outro, o que é que eu vou fazer com essa carteira? Porque essa grande dúvida de todo mundo, o que é que eu vou fazer? E agora? Vinha de uma experiência de estágio, nunca estagiei em escritórios particulares, eu sempre estagiei em estágio público, e eu vinha de uma experiência do criminal, e foi a área que eu não escolhi para trabalhar. Então, hoje se me perguntar criminal, eu ainda sei, eu só não trabalho. Né? Então, assim, fui nesse sentido de tentar me encontrar. E aí, o que é que eu digo, eu trago para vocês? Por mais anos que você tenha de OAB, por mais que a gente se considere um advogado experiente, a verdade é que na advocacia a gente está sempre aprendendo. Então, nunca vai ter aquele advogado que detém todo o conhecimento. E talvez você, que está aqui há 2 meses, me ensine coisas que eu não sei há tantos anos. Exatamente, entendeu? a gente sempre está aprendendo. Do mesmo jeitinho, outro. você tem que se reinventar e você tem que tentar descobrir qual é o lugar que você se encaixa. Porque às vezes a gente começa com uma ideia de fazer, vou fazer criminal, porque eu acho que dá dinheiro rápido. Esse é o pensamento às vezes, né? A gente muitas vezes pensa no dinheiro. Isso mesmo. E esse talvez não seja também a curto prazo, né, doutora? Exatamente. Aí depois você se descobre que não, que você gostava, era da área da área tributária, da área previdenciária, do trabalhista, né? Eu hoje sou advogada especializada em direito do trabalho, eu amo a área trabalhista. Mas os 2 escritórios que eu trabalho, não trabalho na área trabalhista. Bom saber, doutora. No final vou até pegar seu contato. Exatamente. Então, assim, E é isso, né, que também as parcerias, os advogados vivem de parceria, principalmente quem está iniciando como eu. O que é interessante na advocacia, aí eu trago para todos. A gente tem que aprender a ensinar. Ninguém deve ter todo o conhecimento e não falta espaço para ninguém. Entendeu? Tem lugar para todo mundo. Então, dá sim para um advogado experiente ensinar ou passar a sua experiência para um jovem advogado. Assim como um jovem advogado, ele tem muito a dar, porque ele tá saindo fresquinho da faculdade. Ele tá com aquele gás de aprender, ânimo. Ele tá com aquele ânimo eu quero minha primeira causa, quero ganhar minha primeira causa. Vocês vão ver a primeira sentença boa de vocês? É perfeito? É ótimo, vocês se sentem lá em cima. Então, assim, é uma experiência que você vai adquirindo com o tempo. Mas, assim, não é fácil. Não é fácil. Hoje eu digo, mesmo com 6 anos de OAB, eu sei que eu ainda tenho muito, eu me sinto muito, assim, eu tenho muito que aprender ainda. Tem muita coisa para mim aprender. Mas ainda se sente verde, não é, doutora? Ainda me sinto verde. Mas às vezes, quando a gente chega perto de outra pessoa e a gente começa a ensinar o que a gente já sabe, a gente, poxa, eu sei, eu tô me garantindo no que eu faço na minha área. Mas isso é interessante. A outra abordagem que eu acho também hoje, a maioria de nós, antes de começarmos, a gente acaba galgando para trabalhar em algum escritório. E é muito interessante a experiência disso. Como a doutora Nayane falou, a doutora Nayane foi minha funcionária. Mas a gente fez uma relação tão boa de amizade, de confiança, sabe? Eu não digo que eu ensinei para ela, na verdade, ela conseguiu tirar de mim o que eu sabia. Esse eu acho que é o
a pegada. É você tirar de quem tem conhecimento, entendeu? Não adianta você só esperar as pessoas lhe ensinarem. Você tem que procurar, você tem que estudar, você tem que estar perto de pessoas. Eu adoro estar perto de pessoas que eu considero extremamente inteligentes. Porque eu sei que dali eu vou tirar alguma coisa. Eu sei que dali eu vou sair mais rica. E não é financeiramente. É com de conteúdo, e conhecimento. Né? Então, assim, hoje eu acho que é essa a vivência que tem que ter entre o jovem advogado e o advogado mais experiente. Gente, vamos ser abertos, né? Vamos fazer parcerias hoje na área da advocacia. Isso é uma realidade muito, muito perto da gente, parcerias. A maioria dos jovens advogados, eles começam por parcerias, por quê? Porque tem coisas que são detalhes pequenos que a faculdade não ensina, que o que vai te ensinar é a prática, né? Então, assim, o meu recado é esse. Há dificuldades? Há. Há vontade de desistir? Há. Também. Mas nunca esqueçam que é necessário renovar. Então, sempre vai ter os jovens advogados. Sempre vai ter alguém se aposentando na advocacia. Quando eu digo alguém que detém muito conhecimento, que já deu toda a sua parcela de contribuição para a sociedade, e agora passa a chave para os outros. E assim, os novos advogados vão chegando e vão fazendo o que a advocacia tem que fazer, né? E vocês hoje são jovens advogados. Amanhã vocês vão olhar os meninos passando na OAB e vocês vão achar assim, eu já tô, né? Eu já tô ficando, eu já passei por isso aí. Eu já tenho só um ano e eu já tô me sentindo. Às vezes eu vejo assim, os mais jovens, né, passando. Meu Deus, eu sou jovem advogado, mas eu não tô me sentindo uma jovem advogada. Do mesmo jeito que eu, quando eu falo, poxa, eu não sou mais jovem advogada. Eu conversando com ela no dia sobre o tema, né, que a gente tava conversando sobre o tema, eu disse, meu Deus, eu não sou mais jovem, eu vou como uma experiente. E na minha cabeça eu ainda tenho tanta coisa pra aprender. Do nada ela parou e disse, eu não sou mais jovem advogada. Ai, que pena. Né? Então, assim, é importante. É importante o diálogo, é importante essa parceria, né? Essas entre oportunidades. Entre todos os advogados. Hoje eu sinto, sendo bem sincera, hoje eu sinto que a gente tem a estar mais aberta a isso. Pelo menos quando eu iniciei, existia muito uma dificuldade, né? A gente não, eu particularmente, eu não encontrei alguém que chegasse e me ajudasse, que eu procurasse ajuda e me ajudasse. Eu não encontrei portas. Talvez eu bati na porta errada. E isso acontece muito, né? Às vezes pode ser isso. Em qualquer época da vida da gente pode ocorrer de bater na porta errada, né? Hoje eu sinto que existe mais. Hoje eu vejo muitos advogados com parcerias. Você tem um escritório e você tem vários colegas que estão começando, que às vezes não tem condição financeira, não tem de ter um escritório, ou não tem demanda, não tem clientes ainda. É como a doutora Nayane falou, o network hoje é tudo. É essencial e na vida do advogado. Eu vou dizer uma coisa, eu falo jovem muito, advogado. mas eu sou péssima de gravar. Procura algum vídeo no meu Instagram. Agora não tem. Mas esse é o maior erro de a gente hoje. A gente tem que se promover. O jovem advogado, ele tem que começar justamente promovendo o que ele faz, entendeu? Para que assim a gente vá sendo conhecido, vá tomando conhecimento, as pessoas vão tomando conhecimento. Às vezes tem gente que nem sabe que você é advogado. É verdade. Às vezes, não é que a gente tenha... Eu já passei por isso na minha vida como advogada. Não é que a gente tenha vergonha da profissão da gente, não é isso. Eu tenho orgulho da minha profissão. Mas às vezes você fica acanhado de dizer que você é advogado, porque tem muita gente que acha que você, eu sou advogada, a pessoa tá querendo biscoito, que eles dizem na internet, né? Tá querendo biscoito, que é advogado. Não. Eu acho que a gente tem que perder essa mania de ficar envergonhado, de apresentar o nosso trabalho, até para um colega mesmo, por exemplo, nós aqui. Chegar, doutor, se precisar de ajuda em alguma coisa, alguma parceria, estamos aqui e tal. Às vezes a gente fica acanhado. Eu mesmo já passei por isso. Eu tenho cliente que eu tenho que estar no fórum praticamente a semana toda, mas no começo eu ficava, assim que eu consegui, né? Graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida que sempre me ajudaram e assim, o meu começo foi... Eu me sinto abençoada por isso. Então eu tô lá trabalhando, mas no início eu me sentia muito assim, de chegar e falar para as pessoas, doutora, tudo, me apresentar e falar que estou disposta à parceria, a precisar de alguma coisa. E eu digo, não façam isso. Não façam, doutor, não faça.
E eu tô procurando me reciclar nesse sentido, entendeu? Porque isso aconteceu comigo no início, mas ainda é um pouco presente. Eu estou aqui falando, mas eu sou um pouco envergonhada. Eu sou um pouco envergonhada, então... E assim, é uma outra parte interessante da gente falar, que às vezes o que a gente pode até aqui pontuar na conversa, e às vezes achar que o que às vezes barra você é o financeiro. Mas às vezes não é, porque olha, hoje você tem uma OAB Office que você pode ir lá, né, e conseguir atender um cliente. Você tem as salas da OAB, você tem um amigo que tem uma... a gente mesmo tem isso de, tipo, ter uma sala e disponibilizar para outra pessoa atender. Então, inclusive, assim, era uma pergunta que eu ia fazer para a senhora, doutora. A sua disponibilidade para o jovem advogado, se a senhora dá aquele suporte para quem lhe procura, porque eu particularmente, doutora, no início eu passei mesmo por uma dificuldade. Fecharam portas, advogados conhecidos, recebi uma resposta de um que aquela resposta doeu em mim, e eu vi que rapaz, o mundo da advocacia é desse jeito. Eu não sabia. Me iludi por uma resposta que foi me repassada. Eu pensei em desistir. Mas, doutor, não é o que eu disse. Não faça isso, porque, assim, onde existe 1, 2 que é assim, existe vários que, se você se der a oportunidade, se você chegar e disser, doutor, se você estiver precisando, me ajude. Não são todos, mas a grande maioria, ele lhe abraça, porque tem muito advogado bom. A doutora Mayra uma pessoa assim. A Nayane me conhece, só te cortando. Nayane me conhece assim, do meu profissional ao meu pessoal. E ela é ciente, e aí aqui eu vou confessar mesmo. Muitas vezes eu me julgo inferior ao que eu sou. Muitas vezes eu me julgo que eu não tenho conhecimento. Muitas vezes eu me julgo, mas assim, no que eu posso ajudar, eu ajudo. No que eu não sei, eu vou procurar saber. E assim, eu digo mesmo com toda certeza. A maior dificuldade hoje, quando a gente começa a advogar, é saber como é que funcionam as coisas, entendeu? Eu sempre digo, o administrativozinho, até ali o despacho. Às vezes você tem dificuldade de fazer um despacho. Isso, por quê? Porque você nunca viu. Você tem dificuldade de usar um PJE. Porque talvez você não... Entendeu? As barreiras são várias. Mas são barreiras que existem, eu acho que não só na advocacia, ela existe em todas as áreas. Vai depender do que você se propõe. Entendeu? É isso que eu quero. Há barreiras que eu vou ter que passar. E aí é aí que você aprende. Entendeu? Hoje eu ouvi uma pessoa, eu já fui coordenadora no escritório, e aí eu não contei muito sobre mim, mas eu trabalho em 2 lugares e ainda tenho uma parceria com a Nayane. Não me perguntem assim como é que eu chego em casa, entendeu? Mas dá certo. Mas chega. No final do dia eu chego. E hoje uma pessoa chegou pra mim e disse assim, você tem perfil de coordenador, né? E aí eu disse, por quê? Não, porque quando a pessoa chega, você já, todo o conhecimento que você tem para ajudar aquela pessoa, você disponibiliza. E eu acho que essa é a realidade. A gente, como advogados experientes, ensinar, eu nem digo ensinar, passar o conhecimento que a gente tem para um jovem advogado, não é ensinar o seu, como você falou, né? Eu não vou ensinar você a ganhar o meu ganha-pão. O meu ganha, foi essa a resposta que eu recebi. Não tem, porque eu acho que quando você tem consciência do profissional que você não existe isso. Você vai só somar com as pessoas que você passa seus conhecimentos, sabe? O leque de clientes são grandes. Os clientes que eu posso angariar não podem... Há espaço para todo mundo. Há espaço. Há espaço para todo mundo. E às vezes, você ensinando algo para alguém, você tá aprendendo mais ainda. E às vezes tem um detalhe que você tá ali dizendo, poxa, esse detalhe aqui eu não tinha me atentado. Você ensinando outra pessoa. Então, você ensinar, você nunca tá perdendo. Você dá uma oportunidade, você acrescentar na vida de uma pessoa, você nunca tá perdendo, você tá ganhando, entendeu? E isso é muito importante, porque às vezes tem gente que tá perdido, só precisa de uma ajuda, de um empurrãozinho, de uma palavra, entendeu? Isso já é, assim, de grande valia. Grande valia, eu lhe digo por experiência própria. Entendeu? E a doutora Mayra, ela me ajudou bastante, muito mesmo, que antes, como eu falei, a gente já era amiga, trabalhava no escritório, nossa relação foi para além de trabalho, foi pessoal também, mas esse meu início, meu primeiro caso, foi ela que trouxe para mim.
Inclusive, foi mesmo. Foi um caso que chegou Conte a mim. um pouco dele, doutora. Foi um caso que chegou a mim e eu não me dispus a cuidar dele por questões pessoais, né? Envolviam conflitos muito próximos de mim e aí, assim, eu não quis me envolver porque, apesar de ser algo profissional, eu sei que a outra parte levaria para o pessoal. E aí, como ela era da mesma área, eu disse, me deu a oportunidade. Nayane, tá fresquinha aí, com a OAB fresquinha, vamos aqui usar aqui nesse processo. Verdade. E assim foi. E foi uma grande experiência para a Nayane, por quê? Porque é um processo que tem puxado muito dela. Um processo entendeu? rico. Ela tem muito rico de necessidade de informações, de necessidade, tipo assim, o processo que ela tá hoje, ela tá quase um CSI. É verdade. Porque tem que descobrir minúcias, não sabe? E aí vai indo. Às vezes chega casos que você nunca nem viu na faculdade, você nunca nem ouviu falar. Eu mesmo hoje tem situações que chegam em mim e eu olho e eu digo, meu Deus, como é que eu faço aqui? O que fazer? Como que eu resolvo? Eu sei que aqui tem um direito dela, da pessoa sendo atacado, sendo lesado. Mas às vezes você se pergunta, o que é que eu preciso para isso? Então estudem. Ser jovem advogado não significa não ter conhecimento. Ser jovem advogado não significa dizer que sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. O jovem advogado ele tem que ter consciência de que ele está saindo, às vezes, com muita coisa fresca na cabeça. Por quê? Porque o direito ele é muito dinâmico. O que eu estudei na faculdade, os meninos estão na faculdade hoje, eu estou totalmente atrasado do que eu estudei lá. Se eu não continuar me reciclando, principalmente o jovem advogado está muito à frente de mim. Nossa lei muda muito. As leis mudam, o estudo muda. E nem só as leis. A sociedade em si muda. E o direito, ele tem que acompanhar essa evolução. Não pode ficar estagnado, parado no passado. Então é isso que eu digo, você nunca detém todo o conhecimento, porque a gente está em constante evolução. Aquele advogado que está com 20 anos, vai ter algo que ele vai ter que aprender ali. Depois de 20 anos advogando, tem muita coisa que ele vai aprender. E pode aprender até com um jovem advogado. Tem dificuldades do mesmo jeito. A diferença quando você já sabe driblar, né, os desafios, quando chega você tem calma, respira, isso vai dar certo. Mas o que eu digo hoje para os jovens advogados e para todo mundo que chega em mim, primeiro, se você está na faculdade, estude, se empenhe para você já sair de lá com uma boa bagagem. Depois, pegou sua OAB, comece a ver qual é a área, porque às vezes a gente faz OAB numa área e depois a gente, não é aquela área que você quer atuar, mas tem área para todo mundo. Minha gente, o direito é tão extenso, tão amplo, entendeu? Que tem, para todo mundo tem lugar. E as dificuldades elas vão existir. Vai depender se você quer ultrapassar. Se você sabe transformar aquela pedra num degrau. Então, assim, é muito interessante aqui, porque a gente tem, eu com 6 anos... experiente, mas eu sei que tem gente muito mais experiente que eu. Tem a Nayane Cunha e tem você muito mais fresquinha do que ela, né? Só meses. Exato. Tô mas engateando. Que já teve experiência, que já tem uma experiência, né? Pelo menos nem que seja de vida, a experiência de vida, ela serve muito para o nosso dia a dia enquanto profissional. Exatamente. Entendeu? Ainda mais como portadores do direito, como pessoas que estão ali para fazer as coisas serem justas. Então, a nossa história de vida, ela também conta muito para isso, para esse senso enquanto profissionais, né? Porque aquele seu passado vai moldar o que nós somos, assim, somos hoje. Exatamente. Como pessoa e como advogados. Exatamente. Doutora Nayane, gostaria que a senhora desse um recadinho para os jovens advogados, que já estamos quase chegando ao final do nosso bate-papo. Tanta coisa para conversar ainda, minha gente. Parece que foi 10 minutos, né, doutora? Sim. Aí vamos deixar um recadinho para os jovens advogados, assim como eu, que eu quero. Quero ser. Primeiramente, eu queria dizer para os jovens advogados, para o pessoal que está estudando, que eu estou disponível, se precisarem de ajuda nesse primeiro momento, de algum auxílio, podem contar comigo, tá? Podem me seguir nas redes e me mandar um direct para pedir ajuda. Se eu não souber, eu procuro saber, porque eu não sou detentora de todo o conhecimento, óbvio, né? Sou jovem advogada, mas tenho uma vivência jurídica
tenho minha experiência de vida, então o que precisarem de mim, o doutor, né, a minha parceira sabe que pode contar comigo precisar, o pessoal de casa, né, que tá ouvindo e tudo, que precisar de mim, pode contar comigo e não desistam do sonho de vocês, estudem, entendeu? Toda barreira que você enfrentar lá na frente, ela vai ser recompensada, tá? E façam network, façam parcerias, entendeu? Apresentem seus trabalhos para os colegas, não se sintam envergonhados, não sintam, se você receber, que nem o nosso colega que é advogado, que recebeu um não fique frustrado, porque onde tem um que dá um não, tem vários que lhe abraçam. Eu, graças a Deus, passei por isso, tenho várias pessoas na minha vida que me abraçaram e digo, não desistam e vão à luta, foco, fé, que tudo vai dar certo, eu garanto pra vocês. Que é o que a doutora Maiara disse, não é? Ela falou que não é que você só recebeu um não vai desistir. Isso pode significar que você bateu na porta errada, Exato. na porta do escritório errado, que no meu caso foi o que eu creio que aconteceu. Ou às vezes não é nem a porta do escritório, às vezes é a porta da área que você quer. Talvez a primeira experiência que você teve com aquilo ali não foi bom. Tente de novo. Foi entendeu? isso que eu fiz. Tente novamente. Tentei, consegui um escritório, que é inclusive o doutor Hermes Nogueira, me deu muita força e estamos com uma parceria. Estou com parceria com 3 escritórios agora. Recebi um não, mas agora já estou com 3 sim. E que estão me moldando e me ajudando. Obrigado, doutoras. Por nada, eu que agradeço. Eu agradeço o convite, né, de estar participando aqui. É uma experiência nova. Queria também deixar aqui que é muito importante esse bate-papo entre advogados. A gente se unir, a gente se conversar, a gente conhecer as histórias de cada um, né? Para os jovens advogados é muito importante, é muito interessante ter esse tipo de suporte, né? Também estou aqui para o que precisarem, dúvidas, parcerias, podem me contactar aí nas redes sociais. Eu não sou muito assim, né, nas redes sociais, mas podem mandar que eu respondo, sim, com certeza. Meu WhatsApp pessoal também, quem quiser falar comigo pode falar. E por que precisar, eu estou aqui. E o que eu deixo de recado para hoje, né, no nosso tema é a jovem advocacia, trabalhando com a advocacia mais experiente, é que dá certo. Dá muito certo. Se une conhecimento, se une experiência, se une vontades. E aí a gente faz isso andar. Porque o estudante de hoje, amanhã é o jovem advogado. E o jovem advogado de hoje, amanhã será o advogado experiente. Então é importante a gente ter isso, entendeu? É importante a gente ter isso bem certo na cabeça da gente enquanto profissional. Certo, doutoras. Também eu vou deixar um recadinho para os meus caros colegas jovens advogados, assim que nem eu. O que as doutoras já falaram. Não desistir. Você pode não ter a oportunidade de primeiro, mas nunca desistir, não importa do que você trabalhava, as dificuldades que você enfrentou, de onde você vem. O que importa é você ser aguerrido, ter força de vontade, não desistir. Porque eu sou de família bem humilde. Minha mãe, catadeira de coco, meus tios, minhas tias, pescadeira e também catadeira de coco. E mãe solteira. Fui criado sozinho pela minha mãe, não desisti, trabalhei de servente. Fui operador de bitoneira, almoxarifado, tudo com o pai do doutor Ian, que eu agradeço muito, o seu Veríssimo, que ele me chama de filho. Ele me apresenta pro doutor Ian como filho. Olha, Ian, o seu irmão aí que você não conhecia. Aí ele contou a história. Agradeço muito, seu Veríssimo. O doutor Ian e a PAC, a PAC abraça muito o jovem advogado. Tem um trabalho muito lindo, muito esplêndido. Inclusão absurda, sabe? Exato. Eles abraçam mesmo. Eu não tinha visto. Nos meus 6 anos, eu ainda não tinha visto tanta inclusão. Né? Já isso. Deixo aqui minha fala. É isso. Aí não desistam. Vai ter sim dificuldades. Mas quanto mais difícil, mais valor você vai dar. Quando você conseguir, quando você receber os criminalistas, o primeiro resultado do HC, eu chorei. Quando meu primeiro HC, eu chorei quando eu recebi deferimento. Foi muito satisfatório. Chorei de alegria.
toda a minha batalha, todo o meu estudo valeu a sim, pena. sim. E é isso, um dia todos vamos conseguir, todos os jovens advogados vamos ser advogados É isso experientes, aí, assim com como certeza. a doutora mencionou. Então, nós vamos ficando por aqui com mais um episódio do Bate-Papo da Jovem Advocacia Podcast. Muito Até mais. obrigada, doutora. Até, doutoras.